Fala pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos. E hoje eu estou aqui com a presença ilustre do nosso amigo Renan Bastos. O Renan ele tem 37 anos, é executivo de vendas da Oracle, essa empresa pequenininha aí. A gente vai falar sobre isso. O Renan ele é formado em engenharia, ele é noivo da doutora Joyce e já está junto com ela aí há 5 anos e tem um cachorrinho lá, o famoso Bento, de 3 aninhos. Isso. A gente vai falar ele muito aparece aí por aqui. É o quê? Daqui a pouco ele aparece por aqui. Daqui a pouco ele aparece. Também foi convidado. Mas o Renan tem várias coisas legais. Renan, vamos conversar bastante aí para o pessoal te conhecer. Obrigado pela tua presença. Que é isso, Fábio. Eu que agradeço. Obrigado pela apresentação, pelo convite aí. Tenho acompanhado já o primeiro podcast, tenho acompanhado já o trabalho de vocês, então fico muito contente de participar. E prazer, pessoal, para toda a audiência aí do Fábio, da Aliança. Acho que a ideia é dividir um pouco da minha jornada aqui, acho que algumas experiências, coisas que eu acho interessante. E vamos fazer desse tempo aqui um tempo que para que todo mundo possa aprender. Eu sempre falo, né, o que fazer, mas principalmente o que não fazer. Exatamente. As nossas experiências de vida servem para isso, né? Como diriam, né? O sábio é aquele que aprende com o erro do outro. Então, espero poder aí ajudar bastante gente dentro dessa trajetória. Maravilha. Vamos conversar bastante. E vamos começar já pela Oracle. Explica para o pessoal aí o que a Oracle faz, o que você faz e explica um pouquinho sobre essa empresa, com quem que ela está disputando aí o mercado. Fala aí um pouquinho. A Oracle é uma das big techs que a gente tem no mundo, né? Então, basicamente, elas se enquadra dentro do quadrante do que a gente vai falar do Gartner como uma das principais empresas de tecnologias que a gente tem no mundo, né? O Larry Ellison é o nosso fundador e encabeça isso muito bem. Mas, basicamente, nossos concorrentes são só Microsoft, Google, né? E a famosa Amazon AWS, né? Então, óbvio que tem IBM, tem alguns outros concorrentes, mas os grandes principais top 4 ou top 5, como a gente fala, são esses, né? Azure, AWS, a Google, que é a famosa GCP, a Oracle e tem a IBM ali correndo um pouco por fora, mas são as big techs que a gente tem. É uma empresa de core de tecnologia, então o que a gente faz no final do dia é ajudar a trazer transformação tecnológica para o mundo, acreditando num futuro bem próspero em relação a isso. No final do dia, a gente tem que ajudar as pessoas dentro dessa transformação digital, e o meu papel hoje na companhia apesar de dar vários nomes bonitos para isso, é vendedor. No final do dia, é vendedor, né? É o famoso cara que está na linha de frente ali, fazendo toda a ponte com os clientes, prospecção e venda, e o meu nicho específico hoje dentro da companhia é a famosa nuvem, né? Que ninguém vê, né? Uhum. É cloud computing, ou seja, tudo aquilo que roda em nuvem, transformar e trazer as empresas para a nuvem, né? Para que justamente consigam ter maior escalabilidade, performance e principalmente, né, o Fábio, hoje a tecnologia ela muda muito, né? Antigamente a gente falava que essas mudanças eram grandes a cada 20 anos, depois passou para 10 anos, 5 anos, e agora com a inteligência artificial a gente está falando que a cada praticamente ano vai ter uma mudança significativa em relação ao uso da tecnologia. E aí a gente precisa estar, obviamente, preparado para acompanhar essas mudanças, e as empresas, mais do que nunca, precisam acompanhar e muitas vezes ditar essas mudanças. Então, meu papel é ajudar essas empresas a se adequarem, estarem 100%, vamos dizer assim, com o melhor da tecnologia para, obviamente, tocar o seu core business, tocar aquilo que se propôs a fazer. Fantástico, fantástico. Isso é muito, muito interessante, porque se a gente pegar... Você tem 37 anos, eu tenho 33. A gente é praticamente da mesma geração, né? Isso. Se a gente pegar a geração dos nossos pais, eles conseguiam, às vezes, fazer uma faculdade, dependendo da área, Exato. E trabalhar naquela área para o resto da vida, porque não haveria qualquer tipo de transformação dentro do segmento deles. Então, a pessoa fazia uma faculdade e tinha 30 anos, 40 anos fazendo a mesma coisa. Hoje em dia, isso é uma questão que eu falo bastante, porque eu tenho 2 filhos, um de 5 anos e um de 10 anos. Como que eu consigo direcionar esses caras profissionalmente?
Porque o que, que eles vão fazer hoje, ou o que, que eles vão se direcionar, digamos, se o ano muda, em um ano, né, muda simplesmente tudo. Profissões que não existiam são criadas, né? E profissões que existiam entram em extinção. Então, você tem assim um desafio. Eu me coloco, meus filhos ainda são novos, né? Ainda não estão na fase de decisão profissional. Mas eu tento, de alguma forma, contribuir na formação de algumas competências deles que serão atemporais, né? Sim. Por exemplo, lidar com pessoas, né? A Soft própria skills no geral, né? Soft skills no geral, né? Exato. É coisa que, assim, ninguém vai conseguir tirar deles, né? Um idioma a mais, alguma coisa assim, porque, de fato, sabe, é uma transformação em cima de outra transformação. E a capacidade dos negócios hoje, né, de escala, se dá muito por essa razão. Então, antes, uma pessoa ia, fazia ali um mercadinho de bairro e vendia para as mesmas pessoas, Exato. conhecia pelo nome, né? Conhecia o Tinha pai, o filho. caderneta, né? Marcava, né? Antes tinha esse negócio, paga só no final do mês. Até no interior Exato. até tem isso um pouco ainda, Fábio. A família da minha noiva é de Guapiaçu, interior de São José do Rio Preto, e eu vejo esse negócio da cadernetinha funcionando lá ainda, né? Pendura, a famosa pendura. Pendura no final do mês eu acerto, né? Mas Exato. hoje, para grande metrópoles como São Paulo, isso é inviável, né? Exato. E o teu negócio, por exemplo, que antes seria um negócio de bairro, hoje, Isso. dependendo da área, naturalmente, você consegue transformar aquilo em escala estadual, nacional, mundial. Exato, exato. E Exato, empresas exato. como a sua proporcionam esse tipo de escalabilidade, né? Exatamente, cara, e é muito pertinente isso, me faz pensar, eu sou mentor hoje do Sebrae, né, o Fábio, para startups, depois eu vou falar um pouco da minha trajetória e vamos chegar onde eu cheguei nesse ponto, mas basicamente o que a gente conversa bastante com algumas startups e olhando para isso é que hoje a sua lojinha, né, que você tem de roupa, ela não vende só no seu bairro, né, você pode estar mandando isso para o Acre, para a Amazônia, para onde você quiser, para qualquer lugar do mundo. Então você ganhou uma vitrine nacional, né? Se a gente vê o espaço que, por exemplo, a televisão tem perdido, enquanto o YouTube e outras mídias têm ganhado, o próprio podcast que a gente está gravando aqui, Exato. cara, sou consumidor de podcast há mais de 10 anos. E aí todo ano todo mundo falava, esse ano é o ano do podcast, esse ano é o ano da podcast. E veio a pandemia para se tornar o ano do podcast, que é uma das mídias que eu só consumo, tá, Fábio? Eu não tenho hoje o costume de escutar músicas, né? O meu tempo livre, o deslocamento, eu escuto podcasts. Eu também sou Né? assim. Porque, cara, eu acho que me agrega. A música é um passatempo de entretenimento, num churrasco e tal, mas no meu deslocamento eu estou aprendendo o que fazer e principalmente o que não fazer, que eu gosto muito dessa dica aqui. E sobre o futuro do trabalho, eu não sou especialista, tá, o Fábio, longe de mim, mas tive discussões recentes, inclusive de uma matéria da Forbes, que foi agora, dia 1º ou 2 de maio, eu acho que foi no dia 1º, porque eu lembro que eu estava lendo essa matéria no feriado, né, do Dia do Trabalhador, falando justamente sobre o futuro do trabalho, né, que 23% das profissões vão ser modificadas até 2027. Isso é surreal, né? A gente tem uma matéria falando do futuro do trabalho de 2023 para 2024, e o Fórum Econômico Mundial, com a Fundação do Cabral, etc., falando que existem muitas profissões que vão morrer, existem muitas profissões que vão nascer, então provavelmente seus filhos vão trabalhar talvez em profissões que a gente nem consegue imaginar hoje aqui conversando, mas uma coisa é fato, né? E aí eu acho que você foi bem pertinente em olhar sobre tendências de comportamento que mudarão carreiras desses futuros profissionais, né? E a gente volta para o soft skill, a carreira ela não é mais linear, a gente tem que trazer humanidade e habilidades humanas para a tecnologia, a gente vai ver ainda muito essa questão de demissões em massa ou não, mas principalmente isso não vai evitar que as empresas cresçam, mas que grande parte da atração e retenção de talentos vão estar nos benefícios, né? Sim, e esses benefícios é o que vão fazer com que as pessoas se atraiam. E aí a gente entra na palavra bonita da moda, né, que é o propósito, né? Você ter empresas com propósito que tragam disrupção. Eu gosto muito do mundo de startup, escritórios multigeracionais que vão ajudar dentro de um programa de diversidade, de pessoas com olhares diferentes e que vão agregar valor ali
na nossa vida como um todo. Não falo nem só da parte profissional, né, Fábio? Isso reflete no nosso dia a dia, né, na nossa criação, na relação com os nossos filhos, nossos cônjuges, e a ideia é justamente como que a gente se adequa nesse novo mundo, né? Como a gente, eu gosto daquela frase, né? A gente se destrói, ou seja, a gente pega tudo que a gente sabe, a gente deleta tudo isso e reaprende. Isso tem que ser uma constante cíclica para que a gente consiga, obviamente, não só tocar, e aí acho que a nossa geração é uma geração que transaciona, que a gente sabe o que é uma fita cassete, a gente sabe o que é sabe o que é não ter internet de escada, né? Exato. Esperar o sábado à tarde para poder entrar na internet. O bate-papo da UOL, né? A gente entende exatamente. isso. E entende o TikTok, né? Então, se a gente pegar aí as gerações X, Baby Boomer, Y até, que ainda estão em grandes lideranças nas companhias, a nossa geração começa a tomar esse posto. E cabe muito a nós encabeçar e trazer as novas gerações, que acredito, e eu tenho várias críticas em relação a essa geração, mas que cabe a nós se adequar e fazer essa geração entender que, cara, o futuro, eu não acredito que é a próxima geração, tá? Sempre acho que o futuro, ele tá muito vinculado com o nosso presente. Então, o que a gente consegue fazer hoje, né, com as ferramentas que a gente tem, como diria Mário Sérgio Cortella, para que a gente tenha condições de fazer melhor ainda no futuro. Então, é muito pertinente essa tua preocupação, porque eu confesso que eu vivo isso do meu lado também, né? E aí a gente vai entrar na parada do soft skill, que eu particularmente gosto bastante. Inteligência emocional, lidar com pessoas, ter resiliência para acompanhar aí o crescimento, não só nosso pessoal, mas acho que da humanidade como um todo, né? Exatamente. Isso é muito interessante. Eu sou apaixonado por esse assunto também, em relação à inteligência emocional, por exemplo, né? Assuntos que hoje muita gente vem falando, né? Mas que são, de fato, questões que atravessam gerações. Sim. Uma pessoa que tem um controle emocional, ela consegue enfrentar qualquer crise, né? Ela sabe lidar com a dificuldade. E eu admiro, hoje eu estou aqui em Portugal, e tenho conversado aqui nos podcasts com pessoas que estão na França, que estão na Irlanda, que estão em outras nações, e falam comigo em relação a essa questão do choque cultural, né? Sim. E o brasileiro, muitas vezes, não são todos, mas o brasileiro muitas vezes sabe lidar muito bem com isso. Porque a gente vem de momentos de instabilidade, a gente está acostumado com a instabilidade, com insegurança política, com insegurança econômica, com insegurança no quesito social, né, de falta de segurança, agora jurídica, né, em alguns assuntos, insegurança jurídica. Então, a gente está sempre pronto para alguma coisa dar errada. Então, a gente tem uma capacidade de reverter situações muito grande. Eu fico observando, né, o brasileiro, infelizmente, também, alguns deles, né, tem um senso lá de vira-lata, de que não tem valor, mas tem muito valor. Tem brasileiros com muito sucesso em muitas áreas. Então, isso é uma questão que algumas pessoas souberam lidar, administrar essa dificuldade, e hoje são gigantes, cresceram muito, vieram do nada, e a internet hoje tem impulsionado isso, porque antes essas pessoas, elas eram anônimas, elas eram completamente desconhecidas, e hoje elas estão dentro da nossa casa, hoje elas estão dentro do nosso celular. A gente abre, né, e o podcast, como você bem disse, para mim é uma grande ferramenta de aprendizado. Por quê? Porque eu estou olhando quem já chegou. Eu consigo ouvir 1 hora, 2 horas, dependendo aí do tempo ali, da duração do podcast, ou se a pessoa participa de mais do que um podcast, porque normalmente elas fazem ali aquele um tour, né? Um tour de podcast, né? Às vezes contando as mesmas histórias, às vezes contando histórias diferentes, mas a gente consegue ver situações, ouvir situações que, caramba, era isso que eu precisava para poder resolver essa questão. Então, poxa, isso é incrível, isso é incrível mesmo. Eu sou um apaixonado pelo assunto. Eu confesso que eu também, e aí até trazendo um pouco da minha história aí para você entender minha trajetória e aí onde que converge para esse assunto que a gente não combinou. E, cara, é muito legal como a vida nos leva para temas que convergem bastante. Eu sou engenheiro de formação,
Eu sempre tive uma curiosidade demasiada sobre as coisas e como as coisas funcionavam, mas diferente do que muitos falam, não saía abrindo as coisas para ver como funciona, porque não precisava disso. Eu consegui entender teoricamente sem ter que ficar abrindo muitas coisas. Mas não optei por essa carreira porque eu sempre sonhei. Não, eu sempre sonhei em ter dinheiro, né? E eu sempre fui muito ambicioso em relação a isso. Então, qual é a profissão do momento quando eu tinha que escolher o curso técnico que estava dando dinheiro? Telecomunicações. Então, fui fazer técnico em telecomunicações na Federal de São Paulo, né? Depois de muito... E aí, se você me permite, tem uma história muito engraçada dessa situação, porque quando a gente era mais jovem, nossa geração, tinha o sonho de fazer o curso técnico, né? E eu não sei se você passou por isso, o Fábio, era super disputado, assim, era um negócio meio surreal. As ETECs, as federais e tal. Eu sempre vim de uma família humilde, meus pais tiveram condições de me pagar cursinho para estudar, e eu sempre queria passar na melhor. E a melhor, teoricamente, ao meu ver, isso é uma opinião pessoal, tá, pessoal? Era a Federal de São Paulo, cara. E eu lembro que eu estudei muito, muito, muito. Na primeira vez eu não passei e eu tinha a segunda prova. Só que eu sou apaixonado por futebol corintiano, né? Sofredor ultimamente, mas ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Nossos tempos áureos, né, o Fábio? Mas a prova foi na final da Copa do Mundo de 2002, cara. Caramba. E o jogo iria acontecer concomitantemente com a prova. Foi de manhã a final, né? De manhã, exatamente. Exato, né? Até pelo fuso horário e tal. E aí eu falei pro meu pai, eu não vou ver a final da Copa, você tá louco, o Brasil vai ser penta, eu vou perder esse momento, né? E tal. E, cara, eu lembro no conselho que meu pai e minha mãe me deu, muito sagaz naquele momento, e que talvez fez uma diferença na minha trajetória de vida e profissional, que eu talvez não tenha noção de quanto isso impactou, que foi, filho, se você se preparou tanto, chegou até aqui, imagina quantos concorrentes, não que você não teria capacidade, mas você já vai estar limando, porque não vão por causa da final. Então, se antes a concorrência era 30-1, caiu 10-1. E 10 você passa. Legal, e 10 você passa. O pai compra a TV pequena, a gente assiste no carro, e aí, assim, eu fiz a vida do meu pai, né? Porque ele foi me levar, assistiu o jogo numa padaria, né? E me acompanhou. E, cara, eu passei em penúltimo. Penúltimo. Ou seja, talvez se não tivesse esse jogo, nem sei se eu teria passado, né? E por que eu tô falando isso? Só um parênteses aqui. Passei. Esse é o principal. Exato. No final da história. E, cara, pra você ver a sagacidade que ele teve, cara, peraí, você vai ter o jogo, mais gente não vai, muito pai não vai fazer o que eu vou fazer, mas eu vou fazer pelo meu filho. E, cara, foi surreal. Fiz técnico de telecomunicações, e aí falava, depois do técnico, geralmente você faz engenharia, né? E, cara, eu optei muito pela engenharia por abrir um leque. Eu olhava os CEOs, diretores, presidentes, grandes cargos, eram engenheiros, né? E eu falei, cara, vou por esse viés, fiz na FEI em São Bernardo do Campo, e desde então comecei a minha trajetória nessa área de tecnologia, mas, cara, 100% voltado para a área de vendas, comunicação, etc. Eu sempre gostei de um palco, sempre gostei e fui mais comunicativo, assim. E eu comecei a minha trajetória nisso, assim, né? Então, passei por diversas multinacionais. Eu lembro que o primeiro emprego que eu consegui foi na Icomon, que prestava serviço para Vivo Telefônica, né? Na época, eu sou um pouquinho mais velho que você, com 37, nasci em 86, então eu sou da Telesp, tem umas coisas lá do mainframe. No Rio era Telerge. Telerge, exato. Então, eu arranjei esse emprego, foi muito engraçado. A mulher bateu no carro do meu pai falou assim, não paga nada, só consegue uma entrevista pro meu filho na tua empresa. Ela falou, mas isso não quer dizer que ele vai entrar. Ele falou, isso deixa pro meu filho. E, ela conseguiu a entrevista e eu entrei, assim, sabe? E meu pai tomou o prejuízo do carro. Então, foi muito bacana isso. E desde então, fui construindo uma trajetória na minha carreira muito voltado para essa área de tecnologia, mas para vendas. Sempre na frente do cliente, conexão com as pessoas e tudo mais, né? E aí eu vou fazer um salto aí de 2002, quando eu comecei a trajetória. Vou só fazer um paralelo rápido aqui enquanto você Claro. Vai avançar. Olha só que questão interessante. Você é da área de tecnologia, né? E com uma boa comunicação. Isso aqui é raridade. Porque, normalmente, a galera que vai mais para a área de exatas e tal, mais busca essa área mais de tecnologia,
normalmente são pessoas que né? são introvertidas. São pessoas um pouquinho mais fechadas, preferem lidar com máquinas do que com pessoas, né? E existe essa separação, vamos dizer, né? Isso você vê dentro das grandes estruturas mesmo. A galera de TI normalmente não são bons vendedores, não são, né? Tem dificuldade de vender, às vezes são gênios, mas não são bons vendedores, né? E quando você consegue juntar essas duas coisas, cara, isso te coloca num patamar absurdo. Porque você consegue não só fazer, né, ou estar ali dentro de uma estrutura que faz, mas ofertar isso para outras pessoas e resolver o problema das pessoas. E aí eu ia até aproveitar e fazer uma pergunta rápida aqui para você seguir. Claro. A tua ênfase hoje como executivo de vendas, você tem um foco maior no B2B, no B2C, ou seja, B2B. Você vende mais para a empresa, vende mais para cliente final, como é que é a tua jornada? A Oracle é 100% B2B, né? Eu já atuei em outros momentos com B2C, mas é B2B, cara. Então a gente vende para empresas, né? E aí, no caso da Oracle, são empresas de grande porte, que é o que a gente chama do enterprise, né? Ou mid-market, né? Não são empresas tão pequenas, com faturamento mais expressivos, com uma quantidade de funcionários mais expressivo. Hoje em dia não tem tanta necessidade da quantidade de funcionários, mas sim a necessidade e capacidade que a empresa tem de contratar serviços. E cloud não é tão caro, né? Você consegue pagar, sei lá, R$1.000 por mês ou 50 milhões por mês, depende da tua necessidade, né? Mas o foco hoje é B2B, boa parte da minha experiência ela é B2B, no que a gente chama de vendas complexas. O que é isso, né, pessoal? Traduzindo, o que é venda complexa? Existe toda uma consultoria e uma dedicação de entendimento da necessidade para desenho de solução, construção de proposta, implantação de projeto, acompanhamento pós-projeto e todo um ciclo de suporte durante toda a vida. Então, geralmente, são ciclos longos de vendas, né? Acima de 6 meses, com ticket médio, ou seja, investimento que as empresas fazem alto, né? Então, essas empresas fazem investimento alto, na casa de mais de $100 mil, às vezes, para ter, teoricamente, um projeto consolidado. Mas, como eu disse, isso, e aí eu vou, né, voltando um pouco para a história onde conecta isso, Fábio, porque eu sempre fui apaixonado por entender tecnicamente e vender isso como um benefício, né? E aí você fala, cara, pô, é dom. Eu vou ser bem honesto com você, eu não acredito na palavra dom. Eu acredito que as pessoas nascem, às vezes, com facilidade para alguma coisa. Essa é a diferença do Messi e o Cristiano Ronaldo. E eu admiro muito mais o Cristiano Ronaldo do que o Messi. Então, o Messi tem uma facilidade, talvez não tenha talvez a disciplina e a dedicação que o Cristiano Ronaldo tenha, mas ele, com toda a disciplina e dedicação, disputa pau a pau com o Messi. Quantidade de bola de ouro tá aí que me deixa mentir. Onde eu quero chegar com isso? Não é porque hoje você é introvertido ou que você não tem desenvoltura que isso não é treinável. E aí a gente volta para a conversa lá do começo, né? Do soft skill. Isso é treinável. Cara, eu fiz mais de 10 treinamentos diferentes sobre oratória. Eu fiz mais de 5 treinamentos sobre media training. Eu fiz mais de 15 desenvolvimentos pessoais para aprender sobre PNL, hipnose, comunicação não verbal, comunicação verbal. Então, tudo isso parece que, cara, não, o Renan destoou de profissionais de tecnologia porque nasceu assim. Não é, cara. Eu investi muito dinheiro, muito suor, muito treinamento para que hoje eu tenha uma certa desenvoltura. Eu já tinha facilidade? Eu não tenho dúvida disso. Mas se eu não tivesse suado a camisa, com certeza eu não teria toda essa desinibição de encontrar as pessoas que eu vejo e fazer meu trabalho. Porque pensa, Fábio, todo dia meu trabalho é sentar na frente de pessoas que eu não conheço para vender alguma coisa que elas precisam, entende? E o primeiro passo é convencer que elas precisam. Exatamente. Né? Eu brinco, cara, eu já fui gestor também de vendas, hoje não estou 100% em gestão, mas eu sempre falo, cara, que o papel do vendedor primeiro dar o diagnóstico, que é, cara, você está com câncer. Mas a pessoa se desespera tanto de entender que está com câncer que ele nem dá tempo de eu falar, tá, mas está aqui a vacina. Sim. Então, eu falo que vendas é uma habilidade que todo mundo pratica todo o tempo, o dia inteiro, o dia todo. Quando tua mulher fala, Fábio, você vai levar teu filho ou eu vou levar? Quem vai levar as crianças para a escola hoje? Fábio, leva
Ganha quem tem o melhor argumento. É mais ou menos isso, cara. E a gente faz isso o tempo todo, e aí eu sou muito defensor da educação, o Fábio, tive discussões grandes em relação a esse tema, de trazer vendas, oratória, finanças, tem que estar em matérias dentro da escola. As crianças precisam ser treinadas em relação a isso, entende? E aí você fala assim, tá, mas da onde começou isso? Cara, eu na escola, o dinheiro que meu pai me dava do lanche, eu fiz um esquema com o tio da cantina de falar, tio, ao invés de eu te pagar o meu lanche, eu não posso fazer o pedido da sala? E aí, quando eu desço antes para ir no banheiro do intervalo, você já vai deixar separado, eu entrego para eles e ganho meu lanche. O cara era sensacional, porque facilitava um trabalho dele de demanda alta, que era um horário de pico específico. E certamente pessoas que não comprariam por você ter falado com elas, elas passam a comprar. Então, não, outra, você aumentou o número de vendas dele ainda. Não, e eu comecei a usar o meu dinheiro como empréstimo. Cara, mas hoje eu não tenho dinheiro. Eu pago o seu lanche hoje, porque meu pai me deu dinheiro, lembra? Uhum. E aí amanhã você me traz o dinheiro, mas me traz R$1 a mais. Já agiota, já. Ou tipo, com cara, juros, não, eu pago o seu lanche hoje. 1,35 no dia seguinte. Exato. Não, tipo, eu pago o seu lanche hoje e amanhã você me traz o dinheiro. Porque esse dinheiro eu não gastei, entende? Mesmo que eu não ganhe dinheiro em cima. E aí o tio falou, pô, e é isso. E aí eu lembro um episódio muito engraçado que minha mãe, mexendo nas minhas coisas, viu um monte de dinheiro guardado. Falou, pô, o que o Renan tá fazendo, né? E aí foram atrás tal, e pô, o tio da cantina falou, não, o Renan que me organiza aqui os lanches, ele que incentiva a vender, eu dou o lanche dele. E aí eu tava guardando meu dinheiro, entende? Então, assim, a mentalidade empreendedora, não necessariamente você precisa ser empreendedor para ter. Hoje, eu intraempreendo. Eu, dentro da Oracle, sou um empreendedor. Sim. Ah, não, não sou um CLT que ficou lá reclamando. Cara, pelo contrário, eu visto a camisa. A Oracle é como se fosse minha. Uhum, e isso é legal, Fábio, de você ter essa mentalidade, que é desde o começo. E para você que é empreendedor, ainda mais no Brasil, entende o desafio que é ser empreendedor aqui. É um trabalho, por exemplo, que o Sebrae faz com mentores, gente do mercado, para ajudar. Por quê? Porque a gente tem uma carga tributária surreal, apesar de a gente estar discutindo a reforma tributária, e principalmente a gente tem um déficit de educação absurdo, assim, sabe? Então é muito importante a gente olhar para essas soft skills, que é o que vão te acompanhar para a vida toda, né? Com certeza. Você vê uma coisa, Renan, como que isso é treinável? Qual a imagem que a gente tem de crianças, por exemplo, nos Estados Unidos? O que elas fazem? Elas vendem limonada. É isso. Na porta da casa ali, na frente da garagem. Isso a gente vê em muitos filmes e tudo, né? A criança, desde pequena, ela é quebrado nela a vergonha do não. O tomar um não, né? Que é o que bloqueia as pessoas. O que é um vendedor e quem não é vendedor? Quem é vendedor, ele sabe lidar com o não. Quem não é vendedor não sabe lidar com o não. Só que a nossa vida, boa parte dela, é cercada de nãos. Exato. Poxa, eu queria muito ter uma Ferrari hoje. Não tem condição, entende? Só que se a gente lida com isso de uma forma, por exemplo, que isso nos fere, a gente leva para o pessoal e não traz isso como sendo uma oportunidade de mudança, de melhoria de produto, de melhoria de comunicação. E, antes de mais nada, para que a gente tenha uma capacidade melhor para perguntar para a pessoa o que de fato ela quer, porque se a gente perguntar para ela o que de fato ela quer, ela não vai dizer não, porque ela quer. Então a gente erra ali por não saber perguntar, não saber se comunicar e não saber suprir a necessidade das pessoas. Eu costumo dizer aqui, Renan, internamente, para o nosso time, eu falo, pessoal, eu nunca criei nenhum serviço na Aliança Portuguesa. Eu perguntei. Exato. Perfeito. Eu perguntei. Qual é o problema que você está tendo que você não consegue resolver? Fábio, é esse o problema. Quando eu percebia que o mesmo problema aparecia 1, 2, 3, 10 vezes, eu falava, opa, esse é um problema aqui que a gente precisa dar uma atenção. Vamos criar uma jornada interna para que a gente consiga resolver isso aqui por completo. Sim. Então, todos os serviços que a gente tem hoje, e empresas, e parceiros, e ecossistema como um todo, é fruto
de pessoas que falaram, eu preciso disso e não consigo sozinho. Sim. E aí entra essa questão do não, né? É lógico que a gente só quer ouvir sim. Poxa, eu queria que todas as pessoas, a partir de hoje, contratassem a gente. Só que, ao mesmo tempo, eu sei que não é isso que vai acontecer. Porém, aquelas que confiarem a nós, né, o processo delas, né, um serviço, seja ele qual for, pô, a gente tem que buscar ao máximo gerar a melhor experiência possível para essa pessoa. Porque a partir desse momento, essa pessoa se torna agente também. Se torna parte da nossa estrutura e automaticamente uma propagadora da nossa empresa por onde ela for, né? Exato. Então, essa questão aqui ela é extremamente interessante e importante. Eu sou apaixonado por experiência do cliente. Apaixonado. Sim. Apaixonado. Todo lugar que eu entro, eu sento, olho para cá, para lá, me coloco na posição como se eu fosse o dono daquele lugar. O que eu faria? O que eu sugeriria para mudança? Isso é muito interessante, porque a minha cabeça fica 24 horas em alerta. E eu faço como você. Estou sempre ouvindo outras pessoas, de outros negócios, de outros mercados. Vejo o que faz sentido. Por exemplo, falando aqui uma curiosidade, né? A Aliança Portuguesa, ela já era um sonho meu, um projeto meu, não especificamente dessa forma, mas uma necessidade, né, para suprir ali a necessidade do meu sogro. E eu fui num escritório, numa empresa, eu fui mal atendido. E eu vi que essa empresa era a primeira do Google, Renan. Falei, primeira do Google, atendendo desse jeito. Aí eu peguei a segunda do Google e também me atenderam mal. Aí eu falei para minha esposa assim, se estão atendendo mal a nossa família, significa que podem estar atendendo mal outras famílias. Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Tem uma coisa aí, tem uma oportunidade aí. E a partir disso, foi uma dedicação absurda, trazendo pessoas fantásticas, montando um time excelente de advogado, de pesquisador, de gente, para que a gente hoje chegasse, né, onde chegou, e está muito longe daquilo que a gente quer ser. Mas é justamente essa questão, cara. É estar atento às oportunidades, às coisas, porque ouvir as pessoas é o grande segredo para poder solucionar e ser melhor, se tornar melhor. E no final do dia, se te perguntassem, né, Fábio, você já pensou em ter uma empresa? Você pensou em abrir alguma coisa focada e ajudar pessoas a tirar a nacionalidade? Isso já tinha passado na sua cabeça alguma vez? Não. Provavelmente sua resposta deve ser não, né? Não. Por quê? É uma necessidade que você viu numa coisa pessoal que você passou e você falou, tem um nicho de mercado aí, né? Exatamente. E isso é interessante, o Fábio, assim, a minha história converge muito com a tua, a diferença é que eu fui um empreendedor que eu quebrei e você deu certo, a aliança está crescendo. Eu quebrei já também, eu já te quebrei. Já quebrou também. Em outro segmento. Outro segmento. E cara, para quem não sabe, eu sou cliente da Aliança Portuguesa, inclusive tivemos a notícia há poucos dias que minha mãe conseguiu tirar a nacionalidade dela portuguesa, a gente ficou muito feliz, era um sonho, meu avô era português, e cara, o trabalho que vocês fizeram, eu não é nem que aquele negócio, muitas vezes, são dores e dores, né, Fábio? Renan, você conseguiria ir sozinho? Sim, eu fui para Portugal, poderia. Mas, cara, é tempo versus esforço. Eu ganho muito mais trabalhando e vendendo a hora do que gastar esse tempo para fazer isso e pelo preço que o Fábio me cobra, eu prefiro pagar ele. Entende? Então, a ideia é como como aproveitar o nosso tempo, né, o Fábio, de forma inteligente, cara. Se você se propõe a fazer uma coisa X, deixa quem está fazendo a Y e faz bem e reconhece o trabalho da pessoa e foca no seu ganhar o X maior para você pagar o Y e sobrar muito X, sabe? Então, no final do dia, eu acredito isso. E aí, só fazendo um gancho que você falou do brasileiro, tem essa questão do vira-lata e tal, eu entendo muito e sempre vou muito na contramão, né? Tive a oportunidade de estar em Portugal, tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, tive a oportunidade de ir para a Suíça e visitei alguns países. E eu sempre via algum brasileiro fazendo alguma merda, eu repreendia, cara, porque ele não tá fazendo para a imagem só dele. É uma imagem de uma nação que fica vinculada como se a gente fosse aquilo que aquele cara tá fazendo, sabe? E por isso que eu sou muito também fervoroso, muitas vezes,
com muitos políticos fazendo merda por aí. E o meu ponto nisso é que a gente tem que ser o exemplo, né? Meus pais sempre falaram, cara, você tem que fazer o certo independente se tem alguém olhando. Não é porque tem alguém olhando que você vai fazer certo, sabe? Exatamente. Tem gente que quando liga a câmera tem uma personalidade, desliga a câmera é outra. Não, cara, seja você. Quanto mais íntegro isso for, melhor. E o que é legal dessa sua história, Fábio, da história de como você criou a aliança e como nasceu isso, foi a mesma história que eu tive quando eu empreendi, cara. Eu tinha uma empresa que chamava Wolf Treinamentos, que era justamente treinamento muito forte de inteligência emocional, mas também de desenvolvimento pessoal como um todo, né? Então, eu passei por um treinamento chamado Leader Training, muitas pessoas talvez estejam assistindo aí vão se identificar, o famoso Silva, né? E aí tem várias empresas que faziam esse treinamento, a minha empresa foi uma das empresas que deu esse treinamento. Mas isso nasceu que, tipo, cara, eu fiz um treinamento que mudou a minha vida, mudou minha personalidade, mudou a forma que eu via as pessoas e o mundo e que eu interagia com esse mundo. Pô, mais gente tem que viver isso. E aí eu me coloquei à disposição de ajudar a empresa que me vendeu esse treinamento e talvez não tive a paciência, né, mais jovem, né, a paciência para passar por alguns processos. Eu falei, não, então eu vou criar a minha empresa, né? E a partir daí eu fui fazer vários treinamentos. Eu sou formado em PNL, Master PNL, mas antes disso ser moda, né? Porque depois teve uma hora que isso virou moda. Eu falo que eu fiz o... Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre PNL. Vamos falar. Vamos sim, cara. Para quem não sabe, PNL é programação neurolinguística, correto? Isso, perfeito. O que trata especificamente o PNL? É o comportamento das pessoas, o comportamento intuitivo? Explica para o pessoal aqui o que seria o PNL. Tá bom. Eu gosto de falar principalmente o objetivo, tá? E aí tem várias definições, tá, pessoal? Eu não sou professor, mas a ideia a gente tem alguns objetivos principais. Primeiro, ajudar as pessoas a entenderem como sua mente funciona, como as pessoas funcionam como um todo. A partir do momento que eu entendo, que basicamente se eu entendo onde eu estou, eu entendo para onde eu quero ir, a ideia é construir um caminho até lá. Esse caminho, e o menor caminho às vezes é uma reta, né? E a gente acha que empreender às vezes é isso, né? Construir uma empresa, aqui está o cliente, vão vender, é isso. Não, pô, às vezes essa reta ela é turva, tem alguns caminhos, tem alguns temperos em relação a isso, né? Mas basicamente, a partir do momento que eu entendo a estrutura de pensamento, eu entendo como eu funciono principalmente, aí é self, né? Ou seja, primeiro comigo, eu consigo entender e fornecer, a PNL me ajuda a ter ferramentas técnicas. Gente, isso aqui não é empírico não, tá? É uma ciência, né? É uma ciência. E aí eu consigo lidar principalmente com essas ferramentas técnicas para alterar pensamento, para alterar sentimento e principalmente para alterar comportamento indesejado. E aí eu capacito esse indivíduo, essa pessoa, a alcançar seu objetivo, seja ele pessoal ou profissional. Aí fala, Renan, mas isso é coach? Cara, vamos lá. Pode ter uma proximidade, mas eu sempre falo, Fábio, a diferença do coach, da mentoria, da consultoria e tem várias diferenças, mas já volto para esse ponto. A programação neurolinguística, a PNL, é uma abordagem pseudocientífica. Então, através da minha comunicação e desenvolvimento pessoal, a psicoterapia lá por Richard Bandler, John Grinder, lá na Califórnia, em 70, explica que eu tenho ferramentas e técnicas que me ajudam justamente a entender o meu comportamento, o meu pensamento e principalmente corrigir comportamentos indesejados. E aí, se eu somo junto à PNL, uma outra caixinha que muita gente tem como preconceito, como o próprio nome diz, que é a hipnose. Todo mundo lembra da hipnose na nossa época, ou Fábio? Não sei se você lembra do Fábio Fuentes, né? Dorme. Ficou muito característico. Depois, até cheguei a compactuar e conhecer bastante o Pyong Lee, que trouxe isso para uma geração mais atual, com hipnose com várias pessoas famosas. Mas o que é a hipnose? A hipnose, gente, o pai da hipnose foi Freud, tá? Freud lá atrás usava hipnose, muito psicoterapeuta odeia que eu falo isso, mas é uma verdade. Freud foi o pai da hipnose, ele que começou tudo isso. Tá, Renan, e qual é a junção disso tudo? O coach, ele te utiliza ferramentas, às vezes, não tão densas. Eu, de novo, não sou especialista, isso não é uma regra, tá? É a minha visão sobre isso. A PNL vai te dar ferramentas para isso. Então, o coach, ele consegue entender o momento que você está, trazer para você objetivos para que você consiga desenvolver. Só que, às vezes, o que está travando você alcançar esse objetivo são
algumas crenças que o pessoal pode falar que é limitante, né? Mas alguns pensamentos que você tem, alguns comportamentos indesejados. Por exemplo, fobia, por exemplo, medos no geral, por exemplo, compulsão, muita questão de compulsão alimentar. Fábio, não sei se você sabe, tem uma doença chamada SI, que é a síndrome de intestino irritável. Você não tem noção que mais ou menos mais de 15% da população mundial sofre com isso, e boa parte das características e causas da SI é psicológico, é comportamento, é crença. E aí a PNL, a hipnose, ajudam a gente, às vezes, reviver esses momentos no passado, ressignificar ou com ferramentas para que eu consiga superar isso e aí chegar aonde eu desejo. No final do dia, pessoal, eu tenho uma metáfora, Fábio, que é simples. Quando você vai pegar um carro, você não tem que tirar a carta, você não tem que dirigir, você não tem que entender, às vezes, muita gente não lê, né? Lê as leis de trânsito, muita gente também não lê, essa quase ninguém lê, que é o manual do carro, para saber as coisas, como ele funciona. E não é, se eu pegar uma pessoa que nunca dirigiu, dar uma chave do carro e falar, vai lá e dirige, o cara não vai saber o que fazer. Da mesma forma funciona o nosso corpo. Isso é para atividade física, mas principalmente a nossa mente. E a gente não treina a mente, a gente não faz exercício para a mente, todo mundo fala de se exercitar, e óbvio que o exercício físico ele tem um impacto muito grande na questão de saúde mental, mas, cara, qual foi a última vez, por exemplo, Fábio, que você treinou sua mente sem ser no trabalho, que eu sei que dá bastante treino, né? Mas difícil, né? Difícil. E aí as pessoas me perguntam, Renan, mas isso é possível? É, cara, o meu hobby, o Fábio, que eu amo, eu sou embaixador do hobby, né? Como a gente fala, é board game. O que é board game? Board game nada mais é, como o nome do podcast, colocando em miúdos aqui, né? O famoso antigo War, o jogo da vida, sabe? Tinha mais jogos que a gente interpretava, mímica, outros jogos que a gente jogava na infância, principalmente na nossa infância, aqui na década de 80, 90, que a gente treinava o quê no final do dia? Habilidades comportamentais, e treinava nosso cérebro, a capacidade de raciocinar, de improvisar, de criar. Só que pega isso agora, conforme o War tem muito dado, tem um quê de sorte, e leva isso num exponencial de tipo, cara, eu tenho jogos hoje que desenvolvem gestão de mão, gestão de tempo, alocação de trabalhador, negociação, habilidade de convencimento, habilidade. É fantástico. E aí você fala, Renan, o teu passatempo é jogar jogo? Porque no final do dia esse jogo está fazendo com que eu treine muitas das competências que eu uso no meu trabalho. Você entende como as coisas vão entrando num ciclo que tudo que você faz vai culminando em você se tornar uma pessoa melhor, e aí isso vai culminando que você se torne um profissional melhor, e que N coisas que eu fui fazendo na minha trajetória de vida acabaram me ajudando a ser uma pessoa mais desinibida, que consiga falar de uma forma mais proeminente, de uma forma mais até persuasiva. Então, tudo isso dentro dessa trajetória, o Fábio, eu falo que é um mundo de bolhas que as pessoas vão entrando, ajuda. E aí, voltando, né, a PNL é parte desse processo, né, a hipnose é parte desse processo. Se a gente for olhar mais atrás ainda, Napoleão Hill lá, com as 16 leis para obter sucesso, eu já falava de muito daquelas leis estão vinculadas às soft skills. Se a gente olhar as 19 tendências que a Forbes lançou para profissões do futuro, soft skills, treinamento, autoconhecimento, autodesenvolvimento, entende? Resiliência, que foi uma coisa que você falou, o vendedor escuta muito não, né? Como que a gente reage com esses nãos, como que a gente compactua com isso. Então, cara, eu falo pro pessoal assim, ó. Eu falo pro pessoal assim, ó, se você tem que aprender a lidar com o não. Os 10 mandamentos da Bíblia todos começam com não. Exato. Não, então, meu amigo, aprende a lidar com isso. Deus tinha um monte de coisa para falar, ele começou com 10 nãos, só para você entender como é que vai ser a vida na prática. E é muito interessante o que você está falando, de verdade, porque, por exemplo, você falou aí, comentou sobre a questão do intestino irritado, né? Quando que a gente ia imaginar na vida que alguém ia falar, não, o intestino é o segundo cérebro? É isso aí. Há anos atrás, a gente não tinha a menor noção disso. Ou seja, o nosso resultado está muito também ligado àquilo que a gente come. A nossa geração é uma geração de donos de empresas, de CEOs, de executivos como um todo,
que cuida da saúde, que se preocupa em cuidar da saúde, coisa que a geração dos nossos pais não tinha tanta preocupação com isso, né? Então, lógico, a gente está nessa fase de transformação, né? Ainda tem muita gente que não cuida. Eu tomei uns sustinhos aí para começar a me preocupar mais com isso, né? Pô, e eu tenho 33 anos, né? Exato. Então, super novo. Para ver o nível da coisa, né? Também o desgaste, a tensão que a gente tem, que com 33 anos os nossos pais às vezes não tinham também, né? Exato, responsabilidade e tal. Então, você vê que as coisas elas vão se encaixando. E eu admiro muito isso, né? Te conhecendo mais aqui a fundo, porque, cara, se tem uma coisa que a gente tem que fazer é investir na gente. A gente tem que se conhecer. A gente tem que entender os nossos comportamentos. Eu estava falando, dando um toquezinho aí, até em relação à cidadania, né? Muitas vezes a gente não sabe o nome do nosso avô, o nome do nosso bisavô. A gente não sabe. Eu não sabia. Eu não sabia o meu nome inteiro do meu avô, tal, Fábio. Não sabia. Eu tive que ir atrás do documento que minha mãe tinha por leitura. Aí que eu fui atrás para saber. A gente não sabe a história da nossa família. A gente não sabe a carga genética que a gente recebeu de um lado e do outro. E simplesmente a gente cai aqui, nasce e vai vivendo. A gente vai no modo automático lá do clique, lá, né, daquele filme lá do Adam Sandler, acelera uma coisa ou outra, pula outra, pausa, não sei o quê, e a nossa vida vai passando, porque passa. E rápido, né? Rápido, passa rápido. E você vai ver, cara, o que eu construí, o que eu consegui formar, qual herança que eu estou deixando, qual legado que eu estou deixando, qual marca. Um exemplo, eu estou aqui nesse bate-papo contigo, a gente conversando, você já falou do seu pai umas 4 ou 5 vezes. Ou seja, certamente ele é uma pessoa importantíssima para você. O meu também é muito, sempre estou falando do meu pai e da minha mãe, porque eu tive uma criação fantástica, meus pais são fantásticos, né? E o quanto que isso vale, né? E, de novo, a gente, né, aí tratando um pouquinho da juventude que a gente citou aqui também, né? A gente sempre tem a sensação de que a próxima geração é pior, né? Lembra? Década de 80, o pessoal já falava que era década perdida, lembra disso? A gente já foi a década perdida, né? Exato. Aí hoje a gente está se estabelecendo e tal. Sim. Né? E a próxima geração vai cumprir seu papel também, né? Como todas. Mas o que é mais interessante nisso tudo, e na verdade é um grande desperdício, é que a gente ouve poucos mais velhos. Né? A gente perde muito tempo querendo errar todos os erros, né? Achando que a gente é alguma coisa, e esquece de olhar para trás e perguntar, poxa, o que você acha a respeito disso? Né? Aqui o podcast, para mim, Renan, está sendo uma escola, mais uma. Porque eu estou falando com pessoas aqui fantásticas, entendeu? Fantásticas. Sim. Então, o avançar, o crescer, o conhecer, eu sou um apaixonado por conhecimento, um apaixonado. Sim. Eu não sou um grande leitor, eu sou um grande ouvidor. Mas nem de e-book? Ouvir e-book, você escuta e-book? Não, e-book é top. Audiobook, né? Audiobook, perdão, eu vou falar uma coisa aqui que com certeza, não sei se já vai dar para eu ser cancelado aqui, mas eu acho o aprendizado na leitura muito lento. Né? Eu acho que as pessoas, né, tem aquele que é um grande leitor e tem aquele que é comprador de livro. Né? Tem gente que só coleciona livro, vamos dizer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a leitura ela acaba muitas vezes por ser um aprendizado um tanto lento, partindo do princípio que você não vai absorver tudo que está ali também. Né? Então, eu gosto muito, não dá para saber de tudo, e aí tem uma questão fantástica também, que é o que você falou, a gente tem que cercar dos melhores. Né? A gente tem que estar perto de quem é bom. Né? Sim, outstanding, total. E eu vou aproveitar a oportunidade e vou te indicar um livro, não sei se você vai conseguir achar ele, mas eu li ele há muito tempo. E foi um livro muito interessante para mim, que talvez mude essa sua ideia em relação à questão dos dons. O nome do livro é O Vendedor Fora de Série. Depois eu vou procurar e vou te falar. Nesse livro, ele tem um teste ali, você raspa assim, uma áreazinha do livro, você faz um teste numa faculdade lá americana. Esse livro,
ele fala sobre talentos dominantes e diz que normalmente as pessoas têm 5 talentos dominantes. E ao fazer esse teste, naturalmente você vai ler o livro, mas ao fazer esse teste, você vai ver 5 talentos dominantes que você possui. Quando eu fiz, eu fiquei quase caí para trás. Eu falei, esse cara me conhece. Absurdo. Absurdo. Legal, vou ler. Já me aguçou a curiosidade. E dentro dessas competências, você consegue se desenvolver absurdamente, se você conseguir canalizar isso. Por quê? O que acontece muitas vezes e onde existem muitas frustrações? A gente quer ser bom naquilo que a gente é ruim. Exato. E esquece de potencializar aquilo que a gente já é bom. Exato. Então a gente passa uma vida inteira, nossa, não, eu quero ser atleta, fazer atletismo. Pô, meu amigo, mas o meu corpo, a minha perna é pequena, eu sou mais rechuchundinho. Eu não tenho aquele corpo lá do queniano, né, do São Silvestre lá. Meu irmão, eu não vou ser um grande corredor com a estrutura corpórea que eu tenho. Eu posso correr, eu posso fazer a São Silvestre um dia, posso. Mas ser um atleta de alta performance, daquela modalidade, talvez eu não consiga. Mas talvez para uma outra eu possa ser. E aí é a questão que você falou. Eu penso o seguinte: existe o talento, existe o dom e existe o esforçado. Uhum. Comparando aí a questão do Messi e do Cristiano Ronaldo. Só que quando a pessoa... Porque, um exemplo, normalmente o talentoso é preguiçoso, normalmente. Exato. Porque ele se agarra ao talento ali que vai dar conta. Exatamente. Ele ganha o jogo numa bola. Exato, né? exato. E o que não tem o talento é esforçado. Quando a gente junta as duas coisas, a gente tem um fenômeno. Exato. Ronaldo Fenômeno. O fora de série. Exato. O fora de série é o cara que consegue juntar essas duas coisas. E para conseguir juntar, tem que se conhecer. Sim. Tem que se conhecer. Você falou desse livro do Vendedor Fora de Série. Tem um livro do Malcolm Gladwell, que é Fora de Série, Outliers, né? Que ele fala justamente de algumas coisas desculpa, por que algumas pessoas têm sucesso e outras não, né? E ele aborda alguns tópicos parecidos com o que você está comentando, mas é super pertinente porque eu acredito muito nisso, o Fábio, que você está falando, assim, cara. No final do dia é isso. E quando você fala assim, é engraçado, né? Isso vai também da nossa criação, né? Acho que você deve ter passado por isso. Pô, você é ruim em história, né? Então estuda mais história. Né? Pra você ficar melhorzinho, né? Só que assim, se estudar muito história, que eu sou ruim, eu no máximo vou ser medíocre em história. Exato. Agora, se eu pegasse e estudasse matemática, que eu já sou bom, eu seria, mano, sei lá, o Einstein da matemática. Exatamente. Entende? Isso. E eu tô tentando lembrar, tem um livro, eu não sei se foi um livro ou um paper, cara, não sei se de Yale, Harvard, whatever, não sei a fonte, mas depois posso buscar, que fala isso, cara, que se você trabalhasse, estudasse ou potencializasse aquilo que você já é bom, a chance de potencializar isso é exponencial. Aquilo que você é ruim, talvez você se torne mediano, sabe? E o nosso modelo de educação, ó, eu voltando para palestrar sobre educação, gente, não quero ser político não, mas eu acredito muito na educação, é que justamente a gente incentive as pessoas naquilo que elas são boas para potencializar o que elas são boas, versus aquilo que ela é mediana, entende? E isso para mim fez uma divisão na minha cabeça tão grande, o Fábio, que você falou, porque eu entendi, eu tentei ser engenheiro mesmo de obra, e cara, não era aquilo, porque me venderam que aquilo é ser engenheiro. Tem gente que fala hoje, né, você não é engenheiro, né, você não usa nada. Eu falei, como não? Como não? Eu vendo tecnologia, eu preciso entender tecnicamente como aquelas coisas funcionam para vender. Eu preciso ter um background ali. Eu uso engenharia todos os dias, entende? E de novo a questão do soft skill que você falou, né? O talentoso, fora de série, né? Se eu pegar lá as 16 leis de Napoleão Hill, se eu pegar todas as metodologias de Vince Pincel, se eu conectar isso com a PNL, no final do dia a gente olhar e estar ali com a curiosidade de ter resiliência emocional, de estar preparado para quando as oportunidades surgirem, né? Que foi assim que saiu a aliança. Cara, estou indo tirar a cidadania. Pô, 1, 2, 3, 4, 5 empresas, porra, super mal atendida. Pô, peraí, tem um nicho de mercado aqui. E olha que louco, Fábio, como tudo isso se conecta. Eu fiz intercâmbio em 2022, quando eu era gestor de uma startup para o mundo jurídico.
E quando eu fui para o intercâmbio, cara, olha que louco isso, com 30 e poucos anos de idade, 35 anos de idade, foi a primeira vez que eu viajei sozinho. E eu já tinha toda essa bagagem de inteligência emocional, ferramentas e tal, e fiquei homesick, né? Que é o que a gente fala, né? Que você sai do seu país, você não conhece ninguém, intercâmbio geralmente uma galera mais jovem, e aí você fica com aquela doença da saudade de casa ou da tua vida como um todo, assim. E aí por isso que eu incentivo o intercâmbio, você me permite fazer um merchan aqui para a Trinity Intercâmbio, que são meus amigos que me levaram, proporcionaram, e foi por eles, Fábio, que eu cheguei em vocês, porque foi através do intercâmbio que eu falei, cara, eu quero ter nacionalidade portuguesa, eu quero ter um passaporte que me permita trafegar e me abra uma oportunidade. Cara, eu já fiz entrevistas para trabalhar, acabei não concretizando na Suíça, em Portugal, cara, ter um passaporte português faz toda a diferença para o processo de contratação, né? Ter o CIF, é CIF ou Fábio? Fala. NIF é o número de identificação fiscal, né? O CPF. Exato, que é de Portugal, não é isso? Isso, esse é o de Portugal, exato. Que inclusive serve para você abrir contas e pegar seu patrimônio. Empresa, alugar, ter a vida fiscal no país sem NIF é impossível. Exato. Cara, isso abre portas e foi através do intercâmbio. E olha que louco, mesmo com ferramentas, o homesick, né? Por quê? De novo, mudar o comportamento, se esforçar, se colocar em situações que você precisa ter resiliência, que você precisa sair da sua zona de conforto, como a gente gosta de falar, é o que faz com que essas pessoas que realmente têm bastante sucesso tenham uma habilidade surreal, né? Você viu o Cristiano Ronaldo, é um cara que eu tenho como exemplo, Flávio Augusto, que é um ótimo vendedor, o cara recomprou e revendeu a WhatsApp, fez milhões, Orlando City, uma carreira absurda, são algumas pessoas que eu tenho de exemplos, né? Se a gente pegar o próprio Silvio Santos, que é um grande comunicador, são pessoas que têm essa capacidade de resiliência e principalmente aproveitar oportunidades, cara. E aí, só fazendo e fechando aquele link da empresa que eu abri lá atrás, a minha empresa nasceu nos mesmos moldes da tua, Fábio. Eu escutei amigos que falaram, Renan, o que é isso? Você vai em curso, você virou coach, o que está acontecendo? E aí eu convidei 5, 10 amigos, quando eu cheguei numa sala lá, tinha 30 pessoas, eu falei, peraí, mas tem gente aqui que eu nunca vi na vida. E aí essas pessoas falaram, não, mas é que eu sou amigo dele, ele veio, eu queria entender o que é. Eu falei, cara, mais do que saber o que eu ia vender de curso, eu perguntei o que cada um tinha ido lá buscar, peguei um fio condutor que comunicava com tudo isso, que depois eu fui descobrir que isso era inteligência emocional, e assim nasceu meu primeiro treinamento, e a gente chegou a faturar mais de 100 mil reais aí em treinamentos, palestras e atendimento terapêutico aqui em São Paulo, e atendendo gente não só aqui no Brasil, como fora. Cara, para mim foi um divisor de águas, porque é justamente isso, cara, eu tá estudando, tá preparado, mas ouvir e saber captar ali a oportunidade para conseguir criar seu negócio, empreender, ou simplesmente, cara, quantas pessoas estão vendo esse vídeo agora? É para você que está assistindo o vídeo agora, hein? Que está com problema com seu cônjuge, com seu filho, você não fala com teu pai, você não fala com um tio ou um amigo, ou você ficou de pirraça com alguém, ou que você guarda rancor, ódio, mágoa. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Você que está aí do outro lado, você não vai sair vivo dessa vida. A única certeza que a gente tem é a morte. Cara, aproveita a jornada, cara. Olha, se a gente pegar, boa parte das pessoas tem ansiedade, TDAH, eu sou diagnosticado, tá, gente? Então vamos lá. Mas isso não é muleta, cara. Porque a gente não é sentença, né? Não é sentença de morte, exato. Ou seja, a gente tá sempre olhando para frente, assim, aproveita o hoje, cara. Qual foi a última vez que você sentou na mesa, almoçou, jantou com alguém que você ama, sem pegar na merda do celular? Não. Sabe? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Olha que louco isso. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Entende? Então, assim, existem muitas coisas na nossa vida e a gente, quanto mais velho vai ficando, eu já tô chegando na casa dos 40 aí, Fábio. A gente vai dando valor para as coisas que são offline, sabe? O board game que eu gosto é offline. O violão que está aqui atrás é offline. Sentar na frente das pessoas, num sítio, numa praia, na tua casa, no teu lar, e conseguir desfrutar daquele tempo, cara, é algo que você vai ter de mais precioso na sua vida e que eu acredito muito, sabe? É muito interessante, né? Que a gente está vivendo momentos semelhantes na nossa vida, né? Eu estou me vendo muito no que você está falando.
Cara, esse meu último aniversário, eu faço aniversário em novembro, né? De 33 anos, cara, eu fiquei mal. Tu acredita? Eu fiquei mal. Eu falei, isso aqui já tá começando a perder a graça. Eu falei, cara, Imagina. minha vida tá passando. Sim. Sabe, me bateu uma crise, assim, sei lá, mas uma angústia falando, cara, eu tô na metade, né? 70, vai. Eu tô chegando na metade. Cara, eu acho que você não tá nem na metade, tá? Eu acho que a Não, nossa eu expectativa quero de ir a vida é 90, a 90. 100, beleza. Vamos bater a casa dos 100. Vamos no 120, né? Que o padrão 120 está na moda também. Exato, Mas exato. eu fiquei assim, eu falei, cara, a vida tá passando. Tem um filho de 10 anos, um de 5. O mês que vem agora, a gente está gravando em maio, né? Mas em junho, 26 de junho, eu faço 14 anos de casado. Casei novo, casei com 19 anos. Ô, louco. Minha esposa tinha 20. Aí o meu Ô, primeiro Joyce, filho... então, fala pra minha noiva, ela que tá assistindo isso aqui, você falou de casamento, já é um tópico que ela ama, né? Então, assim, calma, Isso, vamos falar de estamos 5 casamento anos agora. juntos, dá pra barrigar mais um pouquinho. Não, para de enrolar ela. Vamos fazer o casório. Ó, aí, porque era um sonho meu. Eu falava assim, eu sou o terceiro filho, né? Meu pai, Uhum. quando eu nasci, meu pai uma semana depois fez 40 anos. Então, eu não era esperado. Então, eu Sim. tive um pai que já tinha um pouco mais de idade. Então, na minha cabeça, eu falei, eu quero o inverso. Eu quero casar cedo, quero ter filho cedo, porque eu quero curtir ao máximo esses caras. Porque a vida Sim. passa rápido. Então, foi uma mentalidade de vida, né? E isso tudo que você está falando, cara, é a verdade. A gente precisa entender que a gente tem potenciais, cada um individualmente tem potenciais. E aqui, para mim, é o ponto, Renan, né, a palavra coaching, né, ficou de forma pejorativa. Né? Infelizmente, caiu num senso, numa vala comum que as pessoas mas Fábio, mas tem muita gente fazendo um puta trabalho maravilhoso de coaching. Exato que eu ia falar. Eu mesmo passei por vários processos. A Simone, que fez um trabalho maravilhoso comigo, que foi minha coach durante muito tempo, cara. Cara, existem profissionais, como toda profissão, bons e ruins. Exato. E não é porque uma coisa caiu na moda que perde o valor, né? Exatamente isso que eu ia falar. Por quê? A pessoa pega 1, 2, 3, 10 casos. Exato. Que fazem de qualquer jeito ou não tem a qualificação adequada para isso e acha que tudo que é dito da boca de uma pessoa dessa não tem valor. Aí você se bloqueia até para aquilo que é bom. Aí tem uma coisa fantástica aqui, que é a Bíblia, né? A Bíblia diz assim, ó, examinai tudo, retende o que é bom. Exato. Ou seja, ouve de tudo, meu amigo, mas você traz para você só o que é bom. Então, a Bíblia já fala isso há mais de 2000 anos. Então, a gente é forjado, é formado, por exemplo, o que eu percebi, chegou um momento da minha vida que eu falei assim, cara, eu sou bom no quê? Eu vivi esse drama. E eu percebi o seguinte, eu me importo de verdade com as pessoas. De verdade. O meu sentimento em relação à transformação de uma pessoa é verdadeiro. Quando eu olhei para o lado profissional, porque tem uma fase aqui, contando rapidinho, eu casei, como eu falei, com 19 anos. Eu me converti, né? Eu sou evangélico desde os 15, 16. Sim. Então, eu casei na igreja e tal, e vivi boa parte da minha vida integral vivendo ali dentro da igreja. Então, eu lidei com muita gente. Muita gente. Não ganhava nada, vivia com ajuda de custo. Roupa usada, simples, completamente simples. Então, o apego ao dinheiro, eu nunca tive. Eu me preocupava com a transformação das pessoas. Chegou um certo momento da minha vida que eu virei essa chave, ainda continuo sendo cristão, mas eu virei essa chave e fui para a área, né, profissional e tal. E eu percebi, calma aí, a questão de transformação, ela é verdadeira, eu me importo de verdade. Só que aí, o que faltava para mim? Um bom produto. Um bom serviço. Porque as pessoas acreditavam em mim, as pessoas confiavam em mim. Só que se eu trabalhasse numa empresa
que eu não tivesse a capacidade de entregar de fato a transformação que aquela pessoa precisava, eu ficava exposto. Eu não acreditaria. E eu necessito trabalhar ou fazer qualquer coisa com propósito. E aí eu uso uma coisa com o nosso time lá dentro, né? Eu falo assim, ó, aqui dentro tudo é feito de propósito. Não tem nada por acaso. Não tem nada jogado. É de propósito. É por querer. Então, o que eu percebi? Eu falei, calma aí, eu preciso de algo que eu possa ter segurança para poder falar a respeito. E por muito tempo eu trabalhei para outras pessoas. E essas pessoas não estavam preocupadas com o pós. Uhum. Como a maior parte das empresas, ela está preocupada com a venda e não com o pós-venda. Eu tentei construir a aliança ao contrário. Eu investi no pós e investi menos na venda. Lógico, a empresa não é perfeita, óbvio que não, tem muitos defeitos. Só que a construção foi inversa. Ou seja, eu me preocupo muito mais em quem acreditou em mim do que no que ainda não acreditou, em quem não chegou ainda. Eu tenho mais esforços para quem está dentro do que em trazer alguém novo. E isso criou um ciclo virtuoso de crescimento que nos transformou num ecossistema rapidamente. Sim. Por exemplo, esse projeto aqui, Renan, do podcast, eu estava pensando um certo dia assim, o que eu posso fazer pelas pessoas que confiaram na gente? O que eu posso dar? Como que eu vou presentear essas pessoas? O que eu posso fazer para, sei lá, aí vem 1000 coisas na cabeça. Posso dar um brinde? Posso dar alguma coisa? Uma coisa, mas eu acho que uma coisa tem que ser uma coisa útil. E aí eu pensei, falei assim, peraí, eu vou dar voz para elas. Eu vou dar espaço para que elas possam falar de si. Por quê? Às vezes, elas estão começando um projeto novo e estão procurando um sócio, estão procurando um investidor, estão procurando alguém que às vezes vai se tornar um cliente para ela. Vou fazer o seguinte, vamos criar uma comunidade para que as pessoas que estejam conosco, elas possam se ajudar em todo o tempo. E, além disso, que elas possam ter um registro da vida, da história delas para a eternidade. Porque elas vão pegar esse link, vão mandar para os seus pais, vão mandar para os seus amigos, vão mandar para os seus colegas de trabalho. Porque o sonho de qualquer pessoa é ser ouvido. Porque cada pessoa tem uma história única, fantástica, inigualável. É a tal da identidade, né? Da expressão digital. Impressão digital, da arcada dentária, né? Que é única. Exato. Cada um tem uma história própria. Exato. E essa história precisa ser documentada. E aí nasceu o podcast. Que legal. Fico feliz. Cara, eu acho fantástico e concordo com você. Inclusive, esses dias eu fui impactado por uma propaganda no Instagram, cara, que é tipo um livro em branco, que é assim, mãe, conte a sua história para mim. E é tipo, você dá para tua mãe escrever a história dela com as palavras dela, para você ler um dia para seus filhos e coisas assim. Cara, eu falei, pô, que legal isso. Que no final do dia são as histórias, né? E olha que interessante a gente fazendo um link com tudo que a gente já comentou por aqui, né? Da resiliência, da inteligência emocional, da soft skills, da preocupação que a gente tem com geração futuras e tudo mais. Participei de uma palestra uma vez do Sérgio Mário Cortella e cara, eu sempre fui meio perspicaz um pouco nas minhas tiradas, perguntas. Eu sempre fui mais, cara, quero entender, quero tirar o máximo desse cara para aprender, né? E eu lembro que, geralmente, quando ele abre para perguntas, em palestra, alguma coisa, as pessoas ficam acanhadas, né? Eu sempre sou o cara que vou primeiro. Uhum. Porque, cara, pioneirismo é isso, é quem faz primeiro. O resto é só repetitivo, sabe? Sim. E aí, eu lembro que estava numa palestra com ele em Alphaville, inclusive minha coach, Simone, um beijo, Simone, estava comigo lá, e eu falei, cara, eu tenho uma pergunta, assim. Eu perguntei, pô, numa era de educação, eu estava dentro de uma escola, ele palestrando para uma escola, falando muito sobre como eu era contra o modelo de educação que a gente tinha, que a gente vivia no mundo, né, que tinha uma necessidade de consumir muita coisa, etc. Cara, como que a gente faz nesse momento para olhar para a educação e ter foco e tal? E, cara, e olha que fantástico a resposta que ele me deu. Foi assim, Renan, se eu te fizesse uma pergunta agora, te falasse assim, a gente vai viajar, o que você põe na tua mala? Aí
Aí eu, cara, pô, vou pôr sunga, toalha, pô, vou levar um casaco, é bom ter um guarda-chuva, porque senão minha mãe não deixa eu ir, porque mãe sempre quer que a gente leve um guarda-chuva para um lugar, quando você é de São Paulo. Não sei se no Rio tem essa prática também, Fábio, mas em São Paulo tem, né? Tudo que você sai, leva um casaco. Lá é colete à prova de bala. No Rio é colete à prova de bala. Um pouco diferente. Aqui em São Paulo leva um casaco e um guarda-chuva, né? E eu falei, beleza, você leva mais alguma coisa? Não, e se eu te falar que a gente vai pro Polo Norte? Em um momento você me perguntou para onde a gente ia. Ou seja, a gente vai consumir o que a gente precisa naquele momento, né? Quando eu estava no foco e como eu cheguei na Aliança Portuguesa, por pessoas que foram impactadas positivamente pelo pós-venda de vocês, né, Fábio? Um amigo que passou pelo processo, falou, cara, eu tenho uma empresa aqui, você não se preocupa, eles resolvem tudo e tal. E olha que interessante, você formou uma empresa pensando no pós-venda, entende? O Ricardo Pena é um cara que eu tenho uma admiração grande, ele inclusive escreveu um livro agora chamado O Caminho do Cliente, já está em lugar, se não me engano, do livro mais vendido de negócios pela editora Gente. Cara, tô no meio do processo da leitura desse livro, mas eu super indico, acho que tu vai gostar, até posso te conectar com ele, e ele fala da importância do sucesso do cliente, da importância do pós-venda, da importância disso, né? E aí, juntando essa história do Mário Sérgio Cortella com aquilo que você me falou da Bíblia, né? Eu sempre tenho dificuldade de falar dessa passagem, mas é Tessalonicenses 5, 21 a 24, ele fala isso, né? Julgai todas as coisas, retenha o que é bom e abstém-vos de toda forma de mal. Então, de novo, né? Pega e suga só aquilo que é bom, que te pertence, que serve para você. Escuta tudo, mas filtra, né? O famoso filtro de barro. Filtra aquilo que serve para você. Essa referência, né? Tem uma versão da Bíblia que diz assim, ó, foge de toda aparência do mal. Quando você pensa assim, ó, o que parece mal, eu nem chego perto. Olha como é que o ensino, né, de bíblico, né, de ensino de Deus ali, ele é preventivo. Ou seja, foge daquilo que parece mal. Ou seja, sentiu o cheiro. Tem um cheirinho de enxofre isso aqui. Sai fora. Sim. Parece mal. Então nem chega perto. Né? Jesus vai falar lá de, se você cobiçar uma mulher na tua mente, você já está pecando. Preventivo. Exato. Veja que são questões que, muitas vezes, e aqui a gente trazendo esse detalhe, né? A gente erra porque a gente insiste. Já suou mal. Já não é legal. Já não parece tão honesto. E hoje, aí tem um ponto, né? Eu falo pro pessoal assim, isso nos coloca numa condição de humildade eterna, ao meu ver, pelo menos. Porque a gente está no fio da navalha o tempo inteiro. Quando a gente faz um bom trabalho, legal. A gente tem uma possibilidade de expansão. Quando a gente faz um trabalho ruim, a gente tem uma possibilidade de destruição em segundos. Então, a internet ela pode nos alavancar e pode nos implodir. Exato. Aí eu digo para o pessoal, não tem sentido uma mentira. Não tem sentido você querer enganar alguém. Hoje, uma pessoa fala A aqui, já vem rebatendo aqui, falando não. Tá errado. Simultâneo. É simultâneo. Então, o que está acontecendo em Portugal, quem está no Brasil sabe. Quem está acontecendo no Brasil, quem está em Portugal sabe, em tempo real. Então, não tem lógica construir alguma coisa baseado na mentira, baseada no engano, baseado no oportunismo, né? Eu falo pro pessoal assim, que às vezes as pessoas acham, né? Golpista, não sei o quê, você é chamado de tudo, né, na vida, né? Eu falo assim, eu sou o único golpista que meu telefone está disponível 24 horas, que eu chamo no vídeo, que a minha cara da minha família está nas redes sociais. Por que eu faço isso? Porque eu não tenho que esconder. Quando eu errar, e eu erro, eu vou assumir todas. Somos seres humanos, né, Fábio? É isso, a gente está aqui para aprender com nossos erros. Eu falo isso para o pessoal também, às vezes para os clientes que nos procuram, ou interessados que nos procuram. Desconfie da empresa perfeita. Exato. Porque se existe uma empresa perfeita, desconfie dela. Porque uma empresa é formada por pessoas imperfeitas. Totalmente. Então, poxa,
Faz parte do processo a gente errar, mas a questão é como a gente lida com isso. Como que a Sim. gente reage? Eu me lembro a primeira vez que eu tive um reclame aqui, né? Pô, foi doloroso. Cara, sabe o que eu fiz? Abri uma live no Instagram e expliquei o erro que a empresa cometeu, e na verdade ele nem era um erro específico, era uma questão de atraso de processo, que a gente está sofrendo com isso aqui em Portugal, né? Mas a pessoa acabou achando que. Absurdamente, né? Mas acontece, cara, é uma coisa que você não tem controle, não cabe a você, é o órgão de Portugal, né, cara? Exato. A pessoa não entende que a decisão final, a análise é do governo português, a caneta é deles. Então a pessoa meio que direcionou a responsabilidade como se fosse nossa. Né? Mas eu falei, eu entendo a pessoa e fiz questão de explicar, abrir uma live. Ou seja, quem normalmente tem uma reclamação se esconde. Sim. Eu não, eu fui lá e botei a cara. Por quê? Porque eu faço com verdade. Eu faço sabendo que eu estou sujeito a errar. Então, isso para mim é muito verdadeiro, muito genuíno. E hoje, infelizmente, como a gente tem internet, né, a coisa do joga para cima, tal, segundos, né, de dopamina ali, às vezes a pessoa tá por outras questões inflamada e acaba levando para um lado que pode gerar uma destruição de fato, né? Mas eu sempre tento ser acessível para poder conciliar, né? Eu costumo dizer o seguinte: num mundo que nós temos um Putin querendo jogar uma bomba atômica de qualquer jeito, um Xi Jinping, um não sei o que, um Trump da vida, um Biden, sei lá, guerras em todos os lugares, eu acho que os grandes líderes hoje são os pacificadores, né? Os caras que promovem a paz, né? Então, promover a paz é um grande desafio e eu sou uma pessoa que estou engajada nisso, né? Em conectar diferentes, em juntar pessoas e não em espalhar, em afastar. Esse é um dos grandes propósitos da minha vida. Por exemplo, eu falo, a Aliança Portuguesa não é uma empresa de burocracia, né? O Aliança Portuguesa, a Aliança Italiana, nosso grupo, né? Não é uma empresa de burocracia, é uma empresa que diz respeito a famílias. A gente está aqui para unir famílias, né? Para ligar, religar famílias. E se você me permite até de falar minha visão ou sobre isso, Fábio, porque assim, o que vocês fazem, se a gente falar de constelação familiar, que é outra caixinha de desenvolvimento pessoal aí, que eu amo de paixão, é conectar a gente com a nossa essência. Lá atrás você falou, pô, Renan, muita gente não sabe o nome do vô, eu não sabia, eu fui escutar a história da minha mãe. Cara, eu peguei o carro, eu fiquei em Porto, conheci Portugal inteiro, eu fui até a cidade do meu vô, sabe? Eu fui entender a história, né? E, cara, o que a aliança proporciona não é simplesmente o fato de você ter uma cidadania. Muitas vezes a gente conectar a tua família a uma história que está enraizada lá atrás. E que, cara, você não tem noção, se a gente fosse falar sobre estudo de constelação familiar, física quântica aqui, o quanto isso pode desbloquear coisas no teu caminho, sabe? É mais do que simplesmente pegar um documento, entende, gente? Para muitas pessoas, aquilo é um reconhecimento de um expatriado lá atrás, de uma visão lá atrás. Assim, cara, isso é muito mais impactante. Fora que isso, pessoal, no mundo que a gente vive, esse mundo que era o que a gente chamava de mundo VUCA, ou seja, que tinha uma volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, que se transformou e está se transformando cada vez mais no que a gente chama de mundo Bunny agora, frágil, ansioso, não linear, incompreensível, mostra que a gente precisa estar aberto às possibilidades não só nacionais, mas internacionais. E a cidadania, para você que tem, seja lá ela qual for, e aí o Fábio se vira para te ajudar com isso, seja alemã, italiana, portuguesa, pode falar com ele, galera. Te abre um leque de opções, cara. Eu tenho amigos, Fábio, que estão hoje morando na Holanda, a Priscila, Danilo, uma galera que está fora por justamente conseguir tirar uma nacionalidade italiana, tirar uma nacionalidade portuguesa e conseguir transitar e ter uma experiência de vida diferente. Né? Quer dizer que tem que ir embora do Brasil? Não. Minha mãe tirou o processo dela, a gente está iniciando agora, tive a reunião com o time de documentos aí do Fábio, super bem assessorado por eles, para eu ir atrás da minha documentação e começar a minha. E meu filho vai ter direito de ter. Então, imagina, muitas vezes eu não quero usar para um propósito simplesmente de profissional. Pode ser pessoal, cara. Eu quero passar por uma imigração sem ficar 10 horas numa fila. Exatamente. De ser tratado muitas vezes de uma forma preconceituosa, entende? Ou seja, pessoal, para fechar um pouco dessa caixinha, Fábio, desse papo que foi super gostoso aqui, dividir um pouco da minha trajetória, escutar um pouco. Eu sempre dou muito valor para empreendedores, tá?
E aí está o Fábio aqui à frente da Aliança Portuguesa. Empreendedores são pessoas que têm uma resiliência e uma capacidade absurda. Empreender no Brasil é 10 vezes mais valoroso, pessoal, por questão de cargas tributárias, processo e principalmente também pelos golpes que a gente tem por aqui, que a criatividade é grande. E mesmo, pessoal, eu gostando de bastante coisa offline, estando na frente de uma companhia como a Oracle ou qualquer empresa que eu já representei como tecnologia, a tecnologia está aqui para nos auxiliar a automatizar boa parte dos processos para que a gente tenha mais tempo livre para viver no offline. Exatamente. É isso que eu acredito, assim. E acredito também que nesse mundo que a gente vive hoje, Bunny, como eu gosto de falar, a gente precisa ter muito, muito claro para mim esses soft skills que a gente discutiu tanto aqui. E, gente, olha o tanto de ferramenta que eu e o Fábio falamos aqui durante a live toda aí, né? De PNL, hipnose, constelação familiar, mas no final de tudo a gente voltou à raiz, que é a Bíblia. Certo? E a ideia aqui não é pregar, né, Fábio? Mas assim, não. Você vê que uma coisa que foi escrita há mais de 2000 anos atrás está tão atual e nos traz insights que a gente pode aplicar na nossa vida. Assim. Então, pô, Fábio, quero muito te agradecer a oportunidade desse papo, dessa conversa aí, que foi muito gratificante para mim aqui. Eu vou te dizer uma coisa, para mim, quando cada processo que é concluído, cada processo de cidadania que é concluído, para mim, o sentimento é o seguinte: vou falar de Portugal, mas pode ser Itália, qualquer outra nacionalidade, aquela pessoa que estava lá, ou no caso aqui em Portugal, passando talvez uma das maiores dificuldades da vida dela, ao decidir sair, abandonar a terra dela, às vezes familiares, outros amigos, ou seja, os seus antepassados, quando eles saíram, com a coragem que eles saíram para entrar num navio, muitos deles sem a possibilidade de voltar. Quando a gente entrega uma nacionalidade hoje, o sentimento para mim é o seguinte: aquilo que aquela pessoa fez valeu a pena. Com certeza. A gente consegue voltar e falar assim, ó, vô, bisavô, trisavó, bisavó, pai, mãe, valeu a pena. Você lutou pela tua sobrevivência, porque a maior parte era isso. Eram pessoas que estavam passando por muitas dificuldades. Você venceu, valeu a pena você ter saído. Você criou uma geração após você, de brasileiros. Sim. E eu tô aqui, com esse documento na mão, fazendo menção a você. Cara, isso... Exato. Eu tô trazendo à memória o teu esforço. E para mim tá aqui, ó, a materialização que o teu sangue corre aqui na minha veia, sabe? Cara, esse o sentimento que eu tenho a cada cidadania concluída. Não, eu concordo com você. Essa hora minha mãe já deve estar chorando vendo isso, que é o pai dela, né, o português. Mas eu acredito muito nisso, cara. A gente dá valor à pessoa que deu essa oportunidade, cara. Hoje minha mãe tem a nacionalidade, a gente vai tirar o passaporte, eu vou ter, meus irmãos vão ter. A gente fechou o primeiro processo da minha mãe, agora nós somos em 3 irmãos, né? Eu sou o primogênito e, cara, irmãos que eu tenho muito orgulho, família que eu tenho muito orgulho, estão comigo nessa empreitada para tirar agora a nacionalidade. Eu tenho certeza que meus primos vão vir na sequência. Pessoal, é uma oportunidade para abrir um leque seu de vida e de reconhecer muito esforço que muita gente fez lá atrás para você ter a vida que você tem hoje. Por isso que eu falo, cara, a gente ser muito grato às nossas raízes, às pessoas que lutaram para a gente chegar até aqui, e eu agradeço todos os dias aos meus pais, meus irmãos, minha família, porque sem eles, cara, eu não seria a pessoa que eu sou. E, cara, eu já tive momentos que muitas vezes na vida, Fábio, a gente vai se ficando um pouco mais... Como é a palavra que eu posso usar? Sei lá, meio que desvirtuando um pouco, sabe? Ficando um pouco mais com os olhos para outras coisas que fogem, talvez, das suas raízes, e são essas pessoas que te trazem para a terra, sabe? O que eu vivo aqui com a minha noiva, aqui dentro de casa, é ela que me traz, às vezes, para a realidade. Renan, calma, segura o ímpeto aí, segura um pouco a onda, vamos devagar, um passo de cada vez, é o que eu tive com a minha família e tem até hoje. Então, cara, no final do dia, pessoal, o que a gente precisa é aproveitar muito a vida das pessoas que nos querem bem, dá mais valor, o Fábio falou aí do Reclame Aqui, dá mais valor, eu tenho certeza que ele tem 10 feedbacks positivos para meio negativo, e dá valor também e voz às pessoas que nos querem bem, que falam bem da gente. Muitas vezes a gente dá ouvido a fofoca, a devaneio, a coisas negativas. Cara, para mim é o seguinte, quando uma pessoa faz uma ofensa ou diz algo sobre mim, eu sei mais sobre ela do que sobre mim.
Muitas vezes. Então, cara, a gente aproveitar e agradecer aí a conversa, o papo, a aliança por todo o trabalho que tem feito aí comigo, com a minha família. E, pô, e para você do outro lado, pô, eu acho que você tem uma decisão boa aí pela frente, seja da cidadania ou não, mas principalmente de ferramentas para você descobrir quais são os seus soft skills e se desenvolver como uma pessoa melhor. Acho que se eu pudesse deixar um recado final, ô Fábio, o recado que eu deixaria é, cara, para o que você está fazendo agora, olha para a tua vida e fala, o que eu posso fazer para dar o próximo passo? E se você não souber como, cara, tenho certeza que um papo com o Fábio vai ajudar. Eu estou à disposição nas minhas redes sociais, no LinkedIn, Renan Bastos, você me acha em qualquer lugar. Que eu tenho certeza, cara, que isso aqui, de alguma forma, se você chegou até aqui, depois de quase 1 hora de podcast... Mais de 1 hora. 1 hora e 25 já. Olha aí. Passou rápido. Você que foi o guerreiro e ficou até o final, já comenta aí o que você achou, o que você aproveitou, se conecta comigo no Instagram, meu arroba é @RenanBS, no LinkedIn, Renan Bastos da Silva, você me acha fácil em qualquer lugar aí também. E, pô, Fábio, obrigado, estou super à disposição de vocês Renan, e da galera. Mais do que convidado, você está mais do que convidado para um próximo bate-papo. Depois a gente vai pegar cada um desse aqui. Vamos falar sobre a hipnose, vamos falar só sobre PNE. Vamos falar, o outro é fisionomia, né? Eu estudei bastante sobre fisiognomonia, que é o estudo das aparências, cara. E basicamente só o fato de você olhar para uma pessoa, você consegue ter uma tendência, uma leitura de comportamento dela. Eu não gosto muito da leitura fria. Tem muita gente hoje que faz isso, Ricardo Ventura, o Metaforando, bastante gente na internet. E eu me especializei bastante em estudo da face. Então, o fato de você olhar para uma pessoa, ter uma tendência de comportamento, de trauma, etc., cara, meu professor Leandro, mestre Leandro, vem de um estudo mais do taoísmo e como que a gente trabalha o rosto, e aí vai vincular com o visagismo, ou seja, costumo falar que eu sou um canivete suíço, Fabião, vai tirando umas ferramentas aqui, mas, cara, super volta aqui para a gente abrir esses temas, trocar figurinha e compartilhar com a galera um pouco desse desenvolvimento pessoal e de ferramentas para que elas consigam progredir na sua vida como um todo. Fantástico. Renan, muito obrigado mesmo pela tua participação. Eu que agradeço. Só confirmando, mais do que convidado, tá? Obrigado. E, pode indicar seus amigos, seus mentores, seus professores, todo mundo pode participar aqui para poder ajudar o pessoal aqui a se desenvolver também. Pessoal, muito obrigado pela tua presença aqui assistindo esse podcast. Não deixa de comentar aqui. Você pode sugerir também temas, pessoas para poder participar aqui do nosso podcast. Vai ser um prazer muito grande. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você conhece, porque foi uma aula, foi fantástico. Renan, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, até o próximo. Grande abraço, Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.